Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas. E este é o primeiro vídeo de uma série na qual eu vou falar sobre a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências. Farei resoluções de questões de provas anteriores, em especial do ano de 2019. Nesse primeiro vídeo não haverá nenhuma resolução, mas eu vou falar de alguns aspectos importantes. O primeiro deles é acessar o site da Olimpíada, onciencias.org. Nele, você vai encontrar as provas anteriores. Clicando em AONC, Exames, nós temos as provas dos anos anteriores. Não tem ainda a prova do ano de 2020, por isso, até eu não fiz ainda a correção da primeira fase desse ano. Estão aqui as provas de segunda fase do primeiro, do segundo, do nono e do terceiro. Fora de ordem, sei lá por quê. Não tem prova do oitavo ano, porque o oitavo ano é uma novidade neste exame. Então, é importante, porque normalmente as provas mantêm algum padrão. Vai ser um pouco difícil de saber, porque nós temos a introdução de uma nova matéria, que é a História. Uma outra informação que provavelmente vocês já sabem é que a segunda fase está adiada. Ela vai ser realizada presencialmente, está aqui nas notícias da Olimpíada. A previsão da realização dessa prova é para a última semana de novembro, a depender do retorno das aulas presenciais nos estados e municípios. Então a gente não sabe ao certo como isso vai ser ainda, mas a princípio essa prova é presencial e não online como foi a primeira fase. Uma outra característica importante, muita gente vai para fazer a prova sem ter a menor ideia de qual é o edital, qual é o regulamento, isso para provas de concurso, provas de vestibular e no caso aqui da nossa Olimpíada. Então, mas aqui eu vou dar um panorama aí onde nós encontramos o regulamento. A ONC, regulamento. Aqui você vai encontrar algumas informações. Eu estou na parte da segunda fase. A princípio, a prova iniciaria às 14 e terminaria às 18 horas, ou seja, uma prova com 4 horas de duração. Quais são os conteúdos dessa prova? Astronomia, biologia, física, história e química. Como eu já disse, o oitavo ano é uma novidade. Se vocês olharem aqui no programa para estudar, vocês vão ver que há um aviso dizendo que devido à pandemia, os conteúdos serão da série imediatamente anterior, ou seja, se você está no nono ano, você faz o conteúdo do oitavo. O que pode gerar uma certa complicação, porque não houve provas do oitavo ano para você se basear. Então você vai ter que resolver provas da segunda fase do próprio nono ano. E o mesmo vale para quem vai fazer a prova do oitavo ano da segunda fase. Vai ter que estudar pela prova do nono e dar uma olhada lá no programa de história para entender melhor. Não houve prova experimental, parte experimental nos anos anteriores, mas se houver, serão 3 questões. A prova tem 8 questões. 8 questões para 4 horas é um tempo bem tranquilo, 30 minutos por questão. Uma informação importante é que os rascunhos podem ser feitos a lápis ou lapiseira, mas as respostas devem ser passadas a caneta. Além do lápis, borracha, lápis ou lapiseira, você pode usar caneta azul, preta e uma régua. Muitos gráficos a gente acaba usando a régua. É importante não esquecer da régua no dia da aplicação da prova. Você só pode entrar no local de prova até, no máximo, 45 minutos do início da prova. Ou seja, se a prova começar às 2 da tarde, você só pode entrar até 2h45. Mas a gente não vai chegar atrasado. O ideal é estar ali com antecedência, respirar e fazer a prova com tranquilidade. Não pode se retirar da sala de aula, da sala de aplicação de prova. Pelo menos 1 hora você tem que ficar lá no local de prova. A minha sugestão, faça com tranquilidade. Começa pelas questões mais tranquilas, dá uma lida, tem um panorama da prova toda. Não é porque está na ordem, 1, 2, 3. Normalmente a primeira questão ela é mais tranquila, mas não se abale, vai pelas questões mais tranquilas, vai fazendo aquilo que você tem mais certeza, demanda tempo nas coisas que você tem mais facilidade.
Você vai ver ao longo dos próximos vídeos que há questões que envolvem maior cálculo, maior número de cálculos, divisões, frações, que podem ali te atrapalhar. Isso é muito subjetivo, ou seja, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de começar na pedreira, já vou na calculeira muito louca para já me livrar. Mas encontra o seu estilo. É importante, tenta fazer provas anteriores. Qual é o seu padrão? Eu acho mais tranquilo fazer o que você tem certeza. Normalmente as questões têm itens A, B e C. Nem todas os itens são tão difíceis, então já vai anotando a lápis na parte de rascunho o que você já tem mais certeza e passa com bastante certeza, com bastante tranquilidade a resposta final à caneta. Ao longo das próximas semanas eu postarei vários vídeos com resoluções. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você se interessa por física, por essa Olimpíada de Ciências, inscreva-se em nosso canal. Seu prestígio é muito importante. Dá aquela motivação para a gente continuar. Valeu!